I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. Who started it? The devil. Who is it of today? The devil. Quem começou isto? O diabo. De quem é isto hoje? Do diabo. Atomic bombs and things to destroy us. We live in it. We have to live here. Bombas atômicas e coisas tais, com que destruir-nos. Nós vivemos nisto. Nós temos de viver aqui. We're a being. We have to stay here. But God's great civilization won't have any of that in it. See? Nós somos um ser. Nós temos de ficar aqui. Porém, a grande civilização de Deus não terá nada disso nela. Está vendo? And science is taking the natural things and perverting it to do things that it wasn't intended to do. E a ciência está tomando as coisas naturais e pervertendo-as para fazerem coisas que não se pretendeu que fizessem. And so is scientific religion. It takes the Word of God and makes a church organization out of it instead of doing the things that it's supposed to do. E assim está fazendo a religião científica. Ela toma a palavra de Deus e faz uma organização da igreja a partir dela, ao invés de fazer as coisas que é para fazer. They say the days of miracles is past. The Bible said He's the same yesterday, today, and forever. Eles dizem, os dias dos milagres terminaram. A Bíblia diz, Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. There is no such a thing as divine healing. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. These signs shall follow them that believe. Não há tal coisa como cura divina. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Estes sinais seguirão aos que crerem. In my name they shall cast out devils. They'll speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things that won't harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem nas serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Well, all nations, everybody, every creature. O quê? Então todas as nações, toda a criatura. Oh, I'm with you even to the end of the earth, into the world, cosmos, the whole thing, into the consummation. These absolutely there. Eis que eu estou convosco até a consumação da terra, consumação do mundo, cosmos, a coisa inteira, fim da consumação. Ele está absolutamente aí. And now see, they take science and say, oh, well, as long as we gather together and join church and we become this and are a good straight member, we pay our... E agora veja, eles tomam a ciência e dizem, bem, contanto que nos reunamos e nos unamos à igreja e nos tornemos isto, ou um bom membro assíduo, pagamos nosso... See, it's not saying, oh, there is no such a thing as God. You heard my tape on the false Christ in the last days, see? Not the false Jesus. Satan no better than that, see? But false Christ. Christ means the anointed one. Veja, não está dizendo, não há tal coisa como Deus. Você escutou minha fita sobre os falsos cristos nos últimos dias. Vejam, não o falso Jesus. Satanás sabia melhor que isso, veja. Mas são falsos cristos. Cristo significa o ungido. And they're actually anointed. Anointed with what? The Holy Spirit. To do signs and wonders. And they do it. E eles são verdadeiramente ungidos. Ungidos com o quê? Do Espírito Santo para fazer sinais e maravilhas. E eles os fazem. But see, when it comes down now, we're in the last age. Not back in the Pentecostal age there. We're over here in the last age. Mas veja, quando desce agora, nós estamos na última era.
Não lá atrás na era pentecostal, estamos aqui na última era. And the first age began with the Word, which was Christ. And the last age has to end with the Word, which is Christ. E a primeira era começou com a palavra, a qual era Cristo. E a última era tem de terminar com a palavra, a qual é Cristo. And these other things, these shucks and so forth, as I've explained, is just carriers of the Word to serve its purpose until it comes into the full statue, see, of what the original grain was. E estas outras coisas, estas cascas e coisas tais, como expliquei, são apenas portadores da palavra para servir seu propósito até que isto chegue à plena estatura, veja, do que o grão original era. Now, 25th verse. And Adam knew his wife again, and she bare a son, and he called his name Seth, for God said, She has appointed me another seed, instead of Abel, whom Cain slew. Agora o versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. And to Seth to him also there was born a son, and he called his name Enos. And then man began to call on the name of the Lord. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. See how that serpent seed went off into science, education, cities, music, and great things in education and science and so forth. Veja como essa semente da serpente se desviou para a ciência, instrução, cidades e música e grandes coisas em instrução e ciência assim por diante. But the seed of the righteous one, who it was, see, Eve didn't have a seed. You know that the woman doesn't have a seed. The female, she has an egg, but not a seed. Porém a semente do justo, o qual era... Veja, Eva não tinha semente. Você sabe disso. A mulher não tem semente. A fêmea. Ela tem um óvulo, mas não semente. But she appointed him a seed. See, appointed by God's appointment, she took the seed. And the great seed, of course, from the woman was that God gave. Porém, ela deu-lhe uma semente, veja, dada por designação de Deus, ela recebeu a semente, e a grande semente, naturalmente, da mulher, foi essa que Deus deu. See, God appointed her a seed instead of the one that Cain slew, that the enemy, death, serpent seed, slew God's seed in perversion there, you see. Veja, Deus lhe deu uma semente em lugar da que Caim matou, que o inimigo, a morte, a semente da serpente matou a semente de Deus em perversão ali, veja. God appointed through the woman a seed which is Christ. See, to bring back the original seed again. You see it? Deus deu através da mulher uma semente, que é Cristo, veja, para trazer de volta a semente original. Você está vendo? And so, you see, the perversion brought death through education and intelligence and what we call today science and religion and so forth. It brought death. E assim você vê que a perversão trouxe morte através de educação e inteligência e do que chamamos hoje ciência e religião e assim por diante, trouxe morte. But she appointed him a seed, and then man began to call upon the name of the Lord. It began to come back to the Word again. See? Mas ela deu-lhe uma semente, e então o homem começou a invocar o nome do Senhor e começou a retornar à palavra. Está vendo? And remember, follow that seed as we'll track it in a few weeks on this serpent. You follow that, it switches right through the Scripture. E lembre-se, siga essa semente, quando a rastrearmos em algumas semanas sobre esta serpente. Siga! Ela serpenteia direto através da Escritura. Watch it. Them two vines grow right together, as you heard my message on the vine. Observe-a. Essas duas videiras crescem bem juntas, como você escutou minha mensagem sobre a videira. They come right up together, and so close together that it would almost deceive the very elected, if possible, in the last days when they come to the head. Elas crescem bem juntas e tão parecidas que isto quase enganaria os próprios escolhidos, se possível, nos últimos dias, quando chegou à cabeça. It puts forth a grain just like a wheat, but it isn't a wheat. See? It isn't. It's a shuck yet. Ela solta um grão, exatamente como o trigo, porém não é o trigo, veja, não é. É casca ainda. Now, see, there's civilization, education. I think I've got about 10 more scriptures you see wrote down there, but I think not to go through that.
Agora veja a civilização deles, instrução. Acho que tenho mais umas 10 escrituras, veja, anotadas ali, porém acho que não vou falar sobre elas. But we understand by this that education, science, and civilization is of the devil. That's right. It isn't of God. It is of the devil. Mas nós entendemos por meio disto que instrução, ciência e civilização são do diabo. Isso mesmo, não são de Deus, são do diabo. I don't say you shouldn't have it. No, certainly not. A little later on I can prove that God... Agora, eu não digo que vocês não deveriam tê-las, não. Certamente que não. Um pouco mais adiante nós provaremos isso, que Deus... Just like you wearing clothes, you women, us men. We wasn't supposed to wear clothes in the beginning. But see, being we live in this age, we must wear clothes. See? It's appointed to us to do that. Do mesmo modo que vocês, usando roupas, vocês mulheres, nós, homens, não era para nós usarmos roupas no princípio. Porém, vejam, sendo que vivemos nesta era, nós temos de usar roupas, vejam. Foi-nos ordenado fazer isso. We must wear them, but in the beginning we didn't have to. See? Because we knew no sin. But now we have to. Nós temos de usá-las, porém no princípio não tínhamos de usar. Veja, porque não conhecíamos pecado. Porém agora temos de usar. Now we have to have automobiles. Now we must go to places and visit and so forth in automobiles, in science and so forth. But it isn't of God. It is not of God. Agora temos de ter automóveis. Agora precisamos ir a lugares e visitar e assim por diante, em automóveis e ciência e assim por diante. Porém isso não é de Deus. Não é de Deus. Education, but God's form of education, civilization, science, is in its original condition. It goes beyond this what we're doing. Instruções, porém eles são a forma de instrução de Deus, de civilização, de ciência, é em sua condição original. Veja, vai além disto que estamos fazendo. Now look, they take certain things and put certain things together and it makes a chemical that will destroy. Now leave them in their right position, they're all right. Put them together, you're all wrong. See? It brings death. Agora veja, eles tomam certas coisas e juntam certas coisas. E isto produz uma química que destrói. Agora deixe-as em sua correta posição. Elas estão bem, junte-as. Elas estão todas erradas, está vendo? Veja, traz morte. And when you try to take the Word of God and put it in religion of this world, you bring death to yourself. It kills the subject. See what I mean? It kills the person. E quando você tenta tomar a palavra de Deus e colocá-la em religião deste mundo, você traz morte para si mesmo. Isto mata o sujeito. Está vendo o que quero dizer? Mata a pessoa. You say, well, now look, you believe in God. Oh, now you don't have to believe that. You are church. Right? Then that's the boom that kills the subject. Você diz, bem, agora veja, você crê em Deus? Agora você não tem de crer nisso. Se você, nossa igreja, aí mesmo, esse é o estrondo que mata o sujeito. You've got to let everything fall aside and take the word only. Stay right with that word. Don't leave when God said so. That's just what it is. Você tem de deixar tudo cair para um lado e tomar a palavra somente. Fique exatamente com a palavra. Não saia. Quando Deus disse assim, é exatamente o que isso é. I don't care what education can prove. In the days of Noah, they could prove there was no water up there in the skies, but God said there was coming some down, and it comes. That's right. Não me importa o que a instrução possa provar. Nos dias de Noé, eles podiam provar que não havia água nos céus lá em cima, porém Deus disse que desceria alguma, e desceu. Isso mesmo. They say today there's no fire up there to fall, but watch it fall one day. Huh? How are we going to do this and do that? Watch God do it. He said it would do it. Dizem hoje, não há fogo lá em cima para cair, mas observe-o cair algum dia. Como vamos fazer isto e fazer aquilo? Observe Deus fazê-lo. Ele fará. Ele disse que isto o faria. And that seed will take a hold somewhere. Glory to God. The only thing it's looking for today is a bedding ground. Somewhere it can bed. E essa semente se desenvolverá em algum lugar. Glória a Deus! A única coisa que ele está esperando hoje é um campo, algum lugar em que ela possa se alojar.
It'll start in somebody and it'll pervert it, spray it like it did Eve. It started in Eve for her to bed forth and bring forth sons of God, not sons of Satan. Começará em alguém, e eles a perverterão, e a pulverizarão, como ele fez com Eva. Começou em Eva, para ela abrigar e produzir filhos de Deus, não filhos de Satanás. But she was a bedding ground and it fell in the wrong place. So will the word fall in an unbeliever or doubter or skeptic. You'll make a church member out of him, but never a son or daughter of God. Porém, ela era um campo de cultivo e caiu no lugar errado. Assim cairá a palavra num incrédulo, ou num duvidador, ou num cético. Ela fará deles um membro da igreja, porém nunca um filho ou filha de Deus. You tell them let their hair grow, they'll laugh in your face. You tell them to do this or that to a man to do it, they'll laugh in your face. Diga-lhes para deixar o cabelo crescer, elas rirão na sua face. Diga-lhes para fazer isto ou aquilo, ou para o homem fazê-lo, eles irão na sua frente. It's not sons of God, it's the wrong bedding ground, yet they're holding the seed. Não são filhos de Deus. É o campo de cultivo errado. Ainda assim estão contendo a semente. See the false anointed ones? They're anointed, yes, with the Holy Spirit, speak in tongues and do signs and wonders, but it's of Satan. Está vendo os falsos ungidos? Eles são ungidos, sim, com o Espírito Santo. Falam em línguas e fazem sinais e maravilhas, mas é de Satanás. Jesus said, many will come to me in that day and say, Lord, Lord, have not I cast out devils and worked great mighty works and wonders in your name? He said, depart from me, you workers of iniquity. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não expulsei demônios e fiz grandes e poderosas obras e maravilhas em teu nome? Ele disse, apartai-vos de mim, vós, praticantes da iniquidade. What is iniquity? David said, if I conceive iniquity in my heart, God will not hear me. See? Que é iniquidade? Davi disse, se conceber iniquidade no coração, Deus não me ouvirá. Está vendo? Iniquity is something that you know that you ought to do and you won't do it. You know better but won't do it. It's iniquity. See? Iniquidade é algo que você sabe que devia fazer e não faz. Você sabe melhor, porém não o faz. É iniquidade. Veja. You know that you should stay with the Word of God, but for the church's sake or somebody else's sake, or something else, you'll stray from the Word of God and do what the organization says. Well, I don't know, my church says we should do it this way, and I believe it this way. Você sabe que eles deviam ficar com a palavra de Deus, contudo, por causa da igreja ou por causa de algum outro ou alguma outra coisa, você se desviará da palavra de Deus e fará o que a organização diz. Bem, eu não sei. Minha igreja diz que devíamos fazer isto desta maneira, e eu creio nisso desta maneira. And you right before you that you shouldn't do it. That's iniquity. Depart from you that work iniquity. Veja, e está bem diante de você que não deveria fazê-lo. Isso é iniquidade. Apartai-vos de mim, vós praticantes da iniquidade. Look at the great St. Paul in 1 Corinthians 13. He said, though I speak with tongue of men and angels. Veja o grande São Paulo em 1 Coríntios 13, ele disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Somebody want to lay on to that, that's the evidence of the Holy Ghost. Agora, e vocês que querem, ou alguém que queira, se basear nisso como sendo evidência do Espírito Santo? Paul said, though I speak with tongues like men and angels and have not charity like you all have here among you, I'm nothing. See? Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, como todos vocês têm aqui entre vocês, nada seria. Está vendo? You can speak with tongues, yes, because it's a word. A preacher can take this word and go forth and preach it and say that word will grow. But the preacher can be a hypocrite himself, it's a word. See? Você pode falar em língua sim, porque é a palavra. Um pregador pode tomar esta palavra e sair e pregá-la, e anunciar essa palavra, e essa palavra crescerá. Mas o pregador poderia ser um hipócrita, ele próprio. É a palavra. Está vendo? But the true living creature of God takes all the purpose of the word. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out. And you add something else with that, you got a perverted plant. Mas a verdadeira criatura viva de Deus toma todo o propósito, a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. E se acrescenta alguma outra coisa a isso, você tem uma planta pervertida. If I start out here with the wheat and put a cuckleburr with it and interbreed them together, if it could be done so with the pollen, and put in that, I got a wheat cuckleburr.
Se eu começo aqui com um trigo e coloco um joio junto a ele e cruzo um com o outro, se assim pudesse ser feito pelo pólen, eu introduzo ali, eu obteria um trigo-joio. See? It looks like a wheat and yet it's a cocoa burr. It ain't genuine life. It can't reproduce itself again. See? It'll come forth, but it can't reproduce itself. Está vendo? Parece um trigo e ainda assim é um joio. Não é vida genuína, não pode se reproduzir novamente. Está vendo? Brotará, porém não pode se reproduzir. A donkey can breed to a mare horse and she'll bring forth a mule. But that mule can't breed back to a mule. It's a hybrid. Let every word bring forth of its kind. Um jumento pode cruzar com uma égua e ela dará cria a uma mula. Porém, essa mula não pode cruzar de volta a uma mula. É um híbrido, que cada palavra produza de sua espécie. See? It can breed once, and the church can come as an organization once, but it can't rebreed itself. It brings out another organization. Veja, pode cruzar uma vez, e a igreja pode vir como uma organização uma vez, porém não pode cruzar ela própria. Ela produz outra organização. Lutheran can't breed to Lutheran. It brought out a Methodist. And a Methodist brought out a Pentecostal. Luterano não pode cruzar para produzir luterano, produziu um metodista. E um metodista produziu um pentecostal. See? It can't rebreed back because it's dead. It can't start a revival. Where did God ever start a revival in an organization? Look over your history. He never did. It's the organization forms behind the revival. Veja, não pode cruzar de volta porque está morto. Não pode iniciar um reavivamento. Onde Deus alguma vez iniciou um reavivamento em uma organização? Examine a história. Ele nunca iniciou. É a organização que se forma após o reavivamento. When Luther, the man of God, came forth with the message of justification, behind him come the Lutheran Church. They could never could build up. Quando Lutero, o homem de Deus, saiu com a mensagem de justificação após ele, veio a igreja luterana. Eles nunca puderam se desenvolver. Then God sent a man by the name of John Wesley. There come a revival behind that. What they do? Organize it. Never could bring itself again. See? It's sterile. Então Deus enviou um homem chamado João Wesley. Ali veio um reavivamento após isso. O que fizeram? Organizaram-no. Nunca puderam cruzar novamente. Veja, é estéril. Hallelujah! But the word of God shall ever endure. That's right. It'll bring forth its kind. Aleluia! Porém, a palavra de Deus sempre ficará firme. Isso mesmo, ela produzirá de sua espécie. Here come a Pentecostal along. You can't look what it done. Organize. It can't rebreed itself. Aqui vem um pentecostal. Ele não pode. Veja o que ele fez. Se organizou. Ele não pode se reproduzir novamente. They can have old Robertses and everything else all over the country. It cannot do it. It'll hang right back to that old natural breed of the mule. It cannot. Eles podem ter Oral Robertses e tudo mais por todo o país. Isso não o pode fazer. Ele se inclinará exatamente de volta àquela velha espécie de mula. Ele não pode. No matter how many injections it has, it's still. How many of the spiritual affairs it has and whatever it has is, you're adults, you know what I'm talking about. Não importa quantas injeções ele receba, ele ainda é. Quantos os afazeres espirituais ele tenha e o que quer que tenha. E vocês são adultos, você sabe do que eu estou falando. No matter how many husband and wives it has and whatever more, how many little sisters it builds up out here in little churches and organizations, it cannot breed a revival. It's finished. Não importa quantos maridos e esposas tenha, e o que mais seja, e quantas irmãzinhas erga aqui fora, e pequenas igrejas e organizações, isso não pode produzir um reavivamento. Está terminado. It crossed up to the world from the Word of God and it cannot reproduce itself again. Cruzou para o mundo desde a palavra de Deus e não pode se reproduzir novamente. God raised up some other something and started His Word moving on. And if it organizes, it'll die too. Right. It cannot reproduce itself because it's a hybrid. Correctly. Deus levantará alguma outra coisa e porá sua palavra em movimento. E caso se organize, morrerá também. Isso mesmo. Não pode se reproduzir porque é um híbrido. Isso é correto. Look at your hybrid corn today. They say that's the best corn. It's a killer. It's what's killing you. Veja seu milho híbrido hoje. Dizem, esse é o melhor milho. É um assassino.
é o que está nos matando. Your lives wasn't made for, your bodies wasn't made for that. Your bodies was made for the original grain. Sua vida não foi feita para... Seu corpo não foi feito para isso. Seu corpo foi feito para o grão original. That's the reason your fathers and mothers and so forth lived longer. That's the reason they were tough. Essa é a razão porque seus pais e mães e assim por diante viviam mais. Essa é a razão porque eram robustos. Man 70, 80 years old was rough and tough. See? They lived on the natural things. Homens de 70 e 80 anos de idade eram rústicos e robustos. Veja, eles se alimentavam das coisas naturais. Watch these old mountain men out here live on deer and the original grains. Observe esses velhos homens das montanhas por aqui. Alimentam-se de veados e dos grãos originais. Put a man in here in a city. Here he comes along a big slop at about 35, 40 years old. Soft? Certainly. Ponha um homem aqui na cidade. Aqui vem ele, um frouxo, com cerca de 35, 40 anos de idade. Mole? Certamente. Get off the subject, don't I? No worries. But I'm trying to get it over to you, that civilization, what we call culture. Culture, you hear so much about that. Bem, eu saí do meu tema, não saí? Note, porém estou tentando lhe passar isto. Isso é a civilização, o que chamamos de cultura. Cultura. Ouve-se tanto disso. You ever hear what my estimation of culture was? It's a man that ain't got nerve enough to kill a rabbit, but can eat a belly full of it after somebody else kills it. So that's what I think of culture, see? It's right, see? Agora, você já ouviu qual é a minha avaliação de cultura? É um homem que não tem coragem suficiente para matar um coelho, mas que pode encher a barriga disso depois que algum outro o mata. Deste modo, isso é o que eu penso de cultura. Veja, isso é isso mesmo, veja. God don't come, it isn't culture a man into God. You don't civilize him into God. He's born a seed of God, from God, always was God, and can never be nothing else but God. You're not cultured into it. Deus não vem não é aculturar um homem para dentro de Deus, não se pode civilizá-lo para dentro de Deus. Ele nasce, uma semente de Deus, proveniente de Deus, sempre foi Deus, e nunca pode ser nenhuma outra coisa a não ser Deus. Não se acultura a pessoa para dentro disto. Now, how he has his kind of Eden. By a deformed seed. Satan has made his great Eden now. Agora, como ele tem seu tipo de Éden e por uma semente deformada, Satanás fez seu grande entardecer, seu grande Éden agora. What is it? Culture, science, beautiful churches, high steeples, fine polished preachers, education, D.A.D., Ph.D., LL.D., Doctor of Literature, Doctor of Divinity, Doctors of... O que é ele? Cultura, ciência, bonitas igrejas, altas torres, pregadores finamente polidos, educação, D.A.D., Ph.D., LL.D., doutor em literatura, doutor em divindades, doutores. Every time he pronounces that, it just takes him that much farther from God. Just throws him plumb away. Toda vez que você pronuncia isso simplesmente o leva esse tanto para mais longe de Deus. Simplesmente o lança bem para longe. And the congregations don't want somebody stand up there and use their words to hit, haint, and tote, and carry, and fetch. They don't want that. They want some beautiful something. E as congregações não querem que alguém se ponha ali de pé e use as palavras hit, haint, tote, carry e fetch. Eles não querem isso, eles querem algo bonito. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at
the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin I cried. Oh, there to my heart was a blood applied. Glory to His name. Glory to His name, His precious name. Oh, glory.